Dona Deise Garcia, uma mulher que tem todo o meu respeito e que merece manter viva a imagem dela, a trajetória dela. A gente precisa manter vivo, né, o que ela fez. Então, foi um momento de muito desgaste na política, muito desgaste, algo assim que... Foi um período realmente difícil, né? Isso, e eu pensei, eu disse, meu Deus, quanto aquela mulher, né, que lutou pelo povo, que foi interpretada às vezes de forma, né, eu sei que ela é uma pessoa que ela lutou pelo povo e ela merece toda a honraria. Eu senti na pele, porque a mulher quando sente na pele a dor da outra, ela precisa fazer algo para enaltecer. Essa empatia, né? Precisa fazer algo para enaltecer. Então, o legado, a memória, né? Isso. Estamos aí construindo ainda, não foi, mas irá, com fé em Deus, estamos nas tratativas para deixar o legado dessa mulher, né? Para deixar a memória dessa mulher viva entre nós, porque ela merece. Então, estamos construindo, Fabião. Vereador Manuel Dantas Soares, carinhosamente conhecido como Manu, que a partir de agora conversará com a gente na exclusiva aqui do programa Microfonia. Meu caro vereador Manuel Dantas Soares, boa tarde. É uma alegria, uma satisfação poder falar com o senhor. Tudo bem? Tudo bom, vereador. Boa tarde. Tudo em paz com o senhor, né? Vereador, como nós tratamos, né? Isso. E a todos estancianos, ouvintes da Rádio Mar Azul, quero mandar um abraço a todos da minha família. Qual a sua voz, vereador? Pronto, vereador. Eu tive a alegria e a satisfação de ser colega do vereador Manuel Dantas por 2 mandatos. Dos 4 mandatos que eu exerci, ele também exerceu 4. Ocorre que ele exerceu 2 antes de mim, né? Nós temos uma diferença de idade, uma pequena diferença de idade. Ele exerceu antes de mim e se tornou um grande vereador, um homem com um profundo conhecimento da lei orgânica, do regimento interno, e eu aprendi muito com Manu nessa questão da liturgia, de como cumprir o mandato, de como exercer o mandato no dia a dia. O vereador Manuel Dantas tinha uma posição política diferente da minha, ele tinha uma posição geralmente de apoio a gestões e nós contrários, mas sempre nos respeitamos muito. Vereador Manuel Dantas, o senhor, como é que o senhor avalia, antes da gente entrar na questão da posse que o senhor presidiu da prefeita Deise Garcia, como é que o senhor avalia a Câmara de Vereadores de Instância? Da época do senhor para cá mudou muito, está melhor, a coisa não está tão boa assim? Qual a avaliação do senhor? Vereador, diante de tanta evolução, né, tecnologias, nós vimos assim, melhorou, né, porque naquela época a coisa era mais arcaica, mas hoje a evolução é muito grande. Apesar de ter muita gente
estudados, os advogados, né? Mas ainda tem muito, trabalharem muito para mostrar à sociedade, a Câmara de Vereadores trabalhar em prol do povo da estância. Vereador, a receita também aumentou muito, né? Esse assunto, esse tema aí de receita, a diferença é absurda, né? É absurda, né? É uma diferença amazônica. Não tinha muito recurso. Hoje o recurso é bastante, dá para fazer muita coisa. E aí a turma aí é só trabalhar certinho. Só trabalhar que dá para realmente representar bem o povo da cidade, né? Da zona urbana, da zona rural, né? Vereador, e com relação o senhor foi presidente da Câmara eleito na gestão do prefeito Nivaldo Silva Carvalho, né? O senhor se elegeu naquela eleição de 92, ali o senhor estava o quê? No segundo mandato, né? Segundo mandato. Segundo mandato, se elegeu naquela eleição. O senhor lembra da Câmara ali? Tinha também Antônio Barreto, integrava a Câmara? Tinha Antônio Barreto, tinha Bibi, né? Bibi, o experiente, né? Zé Boquinha, Zé Nelson, aquela turma, Raimundo Soares. Humberto Ralim. Raimundo Seixas, menino do Hotel Gilson. Gilson Batista, carinhosamente tratado de Gilson Fedor, que já está também no andar de cima, né? Era o Gilson Fedor, o Gilson Camelô. Isso. Então, sim. Naquela época era uma turma unida, né? A gente não tinha decisão partidária. Trabalhava em prol da instância, aprovar, reprovar as matérias que chegavam naquela casa, fazer as avaliações do que era necessário, o que não era, cobrar do prefeito, cobrar do governo, cobrar de todo mundo. A gente cobrava, surgir, porque a gente cobrava de todo mundo, a gente fazia nosso trabalho como na época a gente tinha que fazer. O vereador José Augusto Gomes, né, o nosso querido Bibi. Doutor Zé Augusto, foi vereador junto comigo. Doutor Zé Augusto também, ABC, né? ABC com 9 legislaturas, né? Toda a experiência. Saulo Henrique, mas empresário, toda a experiência. Vereador Correia. Vereador José Correia Maduro, né? Experiência do comércio, cara inteligentíssimo, me ajudou muito. Joel Pinto, Nilton Pereira. Tinha essa turma. Aí depois aí entrou a turma mais nova agora, que foi o senhor, né? Vereador Isso. Soares, Avelino. Domingos, Faria. A Cris Assunção. Essa turma aí. A Cris Assunção, né? A Cris Assunção. Depois o senhor ficou, aí Domingos saiu, Antônio Barreto saiu, aí Bibi saiu, aí foi saindo, foi chegando nessa turma mais nova. Entrou Pastel, entrou Júlio Camelô, né? Foi entrando essas pessoas da nossa época aí, saindo uns, entrando outros. Ok. Quem era o líder do prefeito Nivaldo Silva na época que o senhor estava presidindo a Câmara? Era Nilton Pereira. Nilton Pereira da Silva, né? Que também foi presidente da Câmara, né? Depois. Foi presidente da Câmara. Nilton Pereira foi presidente, também foi presidente. O saudoso Cris Assunção foi presidente. Barreto foi presidente. Eu fui presidente por 2 anos. O senhor foi presidente de um mandato, né? Na época também não tinha reeleição, né? Para presidente. Não tinha reeleição na época, não. Não tinha reeleição. Ô, vereador, como que... Quero mudar esse negócio de eleição na elaboração da lei orgânica. O regimento não dava direito. Aí, na elaboração da lei orgânica, nós também colocamos que não poderia ter reeleição. Aí, depois, como vem essas mudanças, né, mais novas, aí acharam melhor fazer uma emenda à lei orgânica aprovando direito à reeleição. E esse direito à reeleição, até antecipando o dia da eleição, que era sempre no último dia do mês de dezembro. Que é um absurdo, né? Para fazer logo antecipado um ano antes. Né? Que é um absurdo. Tem eleição de presidência de Câmara, de Assembleia Legislativa, que é realizado praticamente 1 ano e meio, 2 anos antes. Não existe isso. Eu acho que é uma falta de respeito à população. Exato, não existe isso. Eu tenho discordância. Não existe de jeito nenhum. A eleição tem que ser como você ter direito a um mandato. Aí se você depois que passar o outro, né? No terceiro você pode ser de novo, mas não você seguido, a eleição, antecipando ainda mais a eleição para 1 ano antes. Aí você já sabe que vai tomar posse no outro janeiro, né? No janeiro seguinte, faz a eleição em fevereiro
Aí em janeiro você vai assumir. Aí não existe. Ô vereador, o senhor chegou a ser colega de Carlinhos de Cabano? Carlinhos Cabano não. Quando Carlinhos Cabano saiu, eu entrei. O senhor entrou. Foi em 88, ele perdeu a eleição. Sim. E eu me elegi. Aí eu assumi em 89. Mas ele já não estava mais. Não foi vereador junto comigo, não. Mas foi colega de José Bispo dos Santos, nosso querido Zé de Bita. Zé de Bita. Zé de Bita era uma figura, um cara, um senhor já de idade, muita experiência, ajudou muito a gente no desenrolar, no desenvolver das sessões, nos trabalhos. Ele era um comerciante, né? Isso. Um empresário e, assim, era um cara inteligentíssimo. Ele ajudava muito a gente ali junto com o Bibi, né? Aí botou o menino Milton Barros como assessor, aí também que já tinha sido vereador antes, né? Sim. Aí ajudou, né? Trabalhar sossegado. Celso Aquino foi antes também, né? Como é? Celso Aquino foi antes também, né? Seu Celso. Seu Celso foi antes que eu entrasse. Foi antes de eu entrar. Foi junto com o Carlinho, aquela turma, né? Sim. Porque é muito passado, né? É muito. Celso Aquino, seu Vigílio, muita turma aí. Zé do Carmo, né? Valdir, aquele que chama Valdir da padaria, né? Seu Valdir Menezes, o pai de Valdivínio. Valdir Menezes, tem uma turma boa aí que foi vereador e deixou um legado muito bom, né? Que deixou também a sua contribuição. Tem Zé do Carmo, tem menino... Seu Manuel Bonfim. Manuel Bonfim. Vereador. Manuel Bonfim, é. Passou pela Câmara de Vereadores, deixaram o nome lá, tá lá nos anais. Vereador, como era que era o clima há 30 anos atrás, há exatos 30 anos atrás, do passamento? Qual era a expectativa, o senhor como presidente do Poder Legislativo, que com a notícia do falecimento do prefeito Nivaldo Silva, como era o clima na cidade naquele período? O que é que o senhor poderia dizer pra gente? Vereador, eu estava presidente, né? Sim. Na Câmara. Aí quando recebemos, estava numa sessão, quando recebemos a notícia que Nivaldo estava doente, aí recebeu a notícia que ele tinha falecido. Aí foi um choque que a gente tomamos, aí suspendemos a sessão, aí fomos todos lá para a casa de Renato Silva, né? E ficou todo mundo assim, triste, né? A casa de Renato Silva. Bom, né? A casa de Renato Silva ainda era aqui no comércio? Como é? A casa de Renato Silva, que era o irmão do prefeito Nivaldo Silva, ainda era aqui no comércio? Não estou escutando direito, não. Diga de novo. A casa de Renato Silva, que era irmão do prefeito Nivaldo Silva, ainda era no comércio? Era. Era, né? Só que a gente foi na casa de Nivaldo mesmo. Chegou, o Renato estava lá, José, aquele povo estava tudo lá já, né? Triste, chorando. E a gente foi para lá, os vereadores foram para lá, que era ali na rua do Pernambuquinho. No Pernambuquinho, sim. Eu ainda alcancei ele morando ali. A casa dele era ali, Nivaldo. E Renato estava lá, a gente ficou lá com ele, né? Ali, conversando e todo mundo triste. E aí, vamos esperar o resultado pro sepultamento do homem. O homem foi sepultado. Essa notícia chegou à noite do dia 8. Chegou, dia 7. A gente estava no meio da sessão, a sessão começava assim, chegou mais ou menos às 18 para 19 horas. E aí chegou na Câmara. A notícia foi, a gente suspendeu a sessão, saímos, né? Aí ficamos lá um tempão com o Renato, conversando, observando as coisas aí, falando, e esperando só o horário de dizer assim, vai enterrar o prefeito e ex-deputado Nivaldo Silva. Aí ele foi... Deixou um legado forte na instância, um comerciante forte, né? Isso. Respeitoso, caridoso, né? Isso. Um homem que quando eu conheci ele, quando eu entrei na Câmara, ele queria ser prefeito, perdeu uma vez, né? E aí ele, vou ganhar a eleição, eu sempre conversava com ele, eu disse, o senhor tem que trabalhar, vamos trabalhar. Aí foi quando, graças a Deus, ele se elegeu, mas infelizmente chegou a hora dele e ele teve que partir da eternidade e deixou o legado dele forte da instância, família e tudo, o qual eu quero deixar um abraço ao meu amigo André Silva, que é o filho do saudoso Nivaldo, né? Sim. O menino já tentou 2 vezes ou 3 vezes ser candidato a vereador, não chegou a êxito, mas
vai tentando, quem sabe se ele não vai ser prefeito no lugar do pai um dia. Quem sabe, né? Vereador Manuel Dantas, e a posse da prefeita Deise Garcia se deu logo depois, cerca de 48 horas depois da morte e do sepultamento do prefeito Nivaldo Silva. Como é que se deu a posse? O que é que o senhor teria a dizer com relação à memória que o senhor tem da posse? É uma posse, a gente fica triste e alegre ao mesmo tempo. É triste porque perde uma pessoa amiga, né, caridosa, uma pessoa amiga da gente. E dá muito bem com a gente, um homem lutador na vida, né? E chegou onde chegou e depois ter que botar uma pessoa no lugar dele, porque ele chegou à eternidade. Então a gente deu a posse, né? Normalmente, não teve festa, não teve, né? Só os aplausos ali, mas não teve muita alegria não, né? A posse foi na prefeitura, a posse foi na Câmara? Uma pessoa também que era uma pessoa boa, prestância, uma pessoa carinhosa, tratava todo mundo bem, então fez aquela cerimônia de posse ali, normalmente, só não teve muita alegria não. A posse, vereador, se deu na prefeitura ou na Câmara? Deu na Câmara. Na Câmara, né? Na Câmara. Na sessão mesmo, foi convocada uma sessão extraordinária para a posse? Fez uma sessão extraordinária, sessão solene, para a posse. A gente recebeu o comunicado da Justiça, né? Eleitoral, era para dar posse, aí deu a posse a ela na sessão solene na Câmara. Na Câmara. Na avaliação do senhor, o que foi que faltou à prefeita Deise também hoje em memória? O que foi que faltou que a gestão dela acabou atraindo um desgaste muito grande com a oposição liderada pelo então vereador Zé Nelson, que depois se tornou prefeito? Eu não entendi direito. Na avaliação do senhor, o que foi que faltou? Aumenta um pouquinho o retorno. O que foi que faltou à prefeita Deise na condução do município que acabou produzindo a oposição liderada por Zé Nelson, que depois se tornou prefeito? Qual é a avaliação que o senhor tem com relação a esse evento? Faltou o que a Deise? É público e notório, né, que Deise, ela tem aquele jeito dela, né, um jeito meigo, gostava de sempre ajudar as pessoas. Mas aí o Dr. Carlos era deputado federal e chegava aqui na quinta-feira de tarde, já se enfiava dentro da prefeitura, e ficava ali uma coisa, lá vai, aí ela ficava meio triste porque não queria daquele jeito, e aí não deu para ela fazer um trabalho como ela queria fazer, entendeu? Sim. Porque o deputado federal chegava lá, dizia, não, isso aqui eu fazia aqui, desmanchar ali, faz aqui, e ela não gostaria de fazer daquele jeito. Mas ela mesmo sendo a prefeita, mas ele era o esposo dela, né? Sim. Então, ela tinha que ouvir um pouco ele. Aí nesse ouvir, deixou a desejar, como todo mundo sabe, na instância, que deu aquele problema de salário atrasado, etc. Né? Não soube administrar. O doutor Carlos não soube administrar, não deixou Deise administrar, ele foi administrar pelo meio junto com ela e se embananaram os dois. Não foi muito bem, não. E a questão de Zé Nelson, e o senhor sempre teve uma relação com Zé Nelson próxima. Como é que Zé Nelson começa o trabalho de oposição na Câmara? Qual é a memória que o senhor tem disso? Como é, diga novo? Zé Nelson, o trabalho dele de oposição na Câmara, porque começou na Câmara o trabalho dele, depois ele foi crescendo nas ruas, na opinião pública e chegou à prefeitura. Como é que inicia esse trabalho de Zé Nelson? Zé Nelson, hoje o trabalho político de oposição é criticar para crescer politicamente. Aproveitar quem é a oposição e para crescer, né, chegar onde ele quer chegar. Então Zé Nelson aproveitou essa falha de Deise como prefeita, deixando Carlos Magno entrar pelo meio, ele aproveitou e começou a divulgar isso aí, falar e criticar, ir para a rua, e aquele manifesto, aquele monte de coisa que ele fez. E aí ele saiu bem, né? Foi o prefeito mais votado proporcional, né? Sim, do Brasil, e né? Aí depois que
Deise deixou Carlos Magno entrar pelo meio, aí ela foi caindo na pesquisa, e aí Zé Nelson cresceu, fazendo a oposição dele, que chegou onde chegou. Na avaliação do senhor, o problema da gestão de Deise foi a interferência de Carlos Magno, é isso? Foi, Carlos Magno foi. Carlos Magno, em vez de ficar lá em Brasília, correndo atrás de alguns projetos para a instância, ele vinha para a instância administrar junto com Deise, querendo mandar em tudo. Entendi. Aí era meio complicado. Entendi. Olha, são 13h37, estamos conversando com o vereador Manuel Dantas Soares, político experiente, ele que há 30 anos atrás foi quem presidiu a sessão solene concedendo posse à prefeita Deise de Oliveira Garcia, que era vice-prefeita do saudoso prefeito Nivaldo Silva Carvalho, que faleceu no dia 7 de março de 1995 em São Paulo. Vereador Manuel Dantas, na avaliação do senhor, por que Zé Nelson não continuou, não conseguiu a reeleição? Queria ouvir o senhor com relação a isso também, que já é um pouquinho depois. Zé Nelson é uma pessoa boa, trabalhador, né? Veio afobado nas coisas, quer fazer sempre do jeito que ele quer, do jeito que ele pensar de fazer, ele quer fazer. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes você tem que sentar com o seu secretariado, escutar a opinião da população, fazer sempre aquele apanhado das coisas que mais necessitam. Não é ele dizer, vou fazer isso aqui e vou ter que fazer e fazer. Não é assim. Então, muitas coisas ele fez boa para a instância, ajudou muito no desenvolvimento, mas que ele tinha uma receita, na época a receita da prefeitura, na época de Deise, acho que era 600 mil, um valor assim. Quando ele entrou, foi para quase 2 milhões, né? Que depois, quando o Bento entrou, foi para quase 3 milhões. Aí foi mudando as receitas. Então, quando ele viu entrar aquele dinheirama, aquela coisa toda, ele aí começou a fazer coisas que deveria esperar um pouco para ver qual era o melhor no desenvolver da administração dele. Ele correu atrás do valor adicionado dentro das empresas, com aquela menina Elsa, e cresceu muito a receita, ajudou muito, inclusive ajudou a administração de Bento, porque quando ele saiu, chegou o valor adicionado depois do mandato dele. Certo. A administração dele. Então ele não soube conduzir a política. Ele foi administrar como que estava administrando a empresa dele, que era assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Não é assim. Eu creio que não seja assim. Tem que ter uma cautela nas coisas, né? Isso. Você tem inteligência e saber administrar a sua inteligência. Você tem que guiar aqui os seus passos, observando o amanhã, lá na frente, o que eu vou fazer, onde eu vou pisar, né? Perguntar. Por que é que muitas vezes a pessoa diz, você foi um vereador atuante, um vereador que procurou ler o regimento, né? Se atualizou no regimento. Até por quê? Porque eu sabia escutar e perguntar. Inclusive a Bibi, isso aqui, rapaz, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, o regimento assim, veja no regimento assim, artigo tal. Então eu ia atrás, ia ler, perguntava, me entrosava, chamava Correia, perguntava. Então o Zé Nelson não fez isso. O Zé Nelson queria fazer de todo jeito. Porque ele fez a oposição na Câmara. Se deu bem, queria fazer a administração dele, botando tudo para frente do jeito dele. Então, creio que não seja assim. Tem que ter mais cautela nas coisas, né? Com uma visão melhor, ver se está dando certo na política, se está dando certo na administração, a administração está dando certo com a política, e você fazer esse manejo até conseguir uma reeleição, né? Mas ele não soube conduzir, não. Quer dizer que faltou a Zé Nelson cautela, né? Faltou a Zé Nelson respeitar o tempo da administração pública, né? Exatamente. Olha, muita gente acompanhando a gente, viu? Na internet, aqui nas redes sociais, muita gente acompanhando essa fala inteligente e experiente do vereador Manuel Dantas Soares. Vereador Manuel Dantas, o senhor chegou a ser vice-prefeito, né, na escala de poder, já que o prefeito havia falecido, a vice-prefeita assumiu, e o senhor, como presidente da Câmara, era, na verdade, o vice-prefeito. O senhor, em algum momento, pensou que, se imaginou à frente dos destinos de distância se a prefeita Deise Garcia fosse afastada? Não, eu nunca botei isso na minha cabeça, eu nunca imaginei isso. Inclusive formaram uma CPI para que processasse Deise, para tirar Deise, né? Sim. Ele disse, Zé Nelson fazendo a política dele, né?
Sim. Conforme a CPI aqui, foi tanto que no dia disse, Zé Nelson, você vai querer esse processo para tirar a prefeita ou você quer crescer politicamente? Ele disse, eu quero crescer politicamente. Ele disse então, ao senhor, foi? Na minha cabeça. Ele disse ao senhor, foi? Eu conversava com ele aberto, como eu converso com o senhor às vezes assim, né? Sim, sim. Você vai querer fazer política ou vai querer trabalhar o processo para tirar a prefeita? Esse eu quero fazer a política, eu quero ser prefeito. Então, não ia eu botar na minha cabeça de ficar vaidoso e dizer, desde vai sair, eu vou assumir, né? Aí, e assumia só 30 dias, né? Sim. E depois fazia uma eleição interna na Câmara para escolher um prefeito. Mas nesse caso aí, a chance do senhor, se tivesse os 30 dias com a eleição na Câmara, seriam grandes, né? Do senhor continuar à frente da Prefeitura. Quer dizer que o senhor nunca percebeu aquela situação como a possibilidade do senhor chegar à Prefeitura, né? Eu nunca pensei nisso. Nunca pensou nisso, né? Olha, são 13 horas e 44 minutinhos, conversando com o experiente Manuel Danta Soares. Naquele período ali, a oposição de Zé Nelson levou muita gente à Câmara. Muita gente ia acompanhar as sessões, a Câmara entrou, os jornais divulgavam muito os discursos de Zé Nelson. Era difícil comandar as sessões naquele período? Não, era tranquilo, assim, apesar que Zé Nelson chamava um pouco para lá e tinha muita gente assistir as sessões. Verdade. Mas era tranquilo, graças a Deus não tive problema nenhum em conduzir os trabalhos naquela casa, nem administrar a Câmara, né? Eu fui tranquilo, não tenho nada a reclamar, né? Se alguém achou que... Porque sabe que a população tem o direito de olhar e julgar, né? Isso. Mas eu, graças a Deus, não tive problema nem com vereador, nem com funcionário, nem com a população. Graças a Deus não tive nenhum impasse com ninguém. Ok. Vereador Manuel Dantas, eu quero agradecer muito a gentileza da participação do senhor, viu? Disponha do programa. O senhor fez falas extremamente importantes do campo da memória, da história, trazendo para nós informações preciosíssimas que precisam ficar para o povo de Estância conhecer, né? Aquele momento que foi um momento de preocupação, de tensão, e o senhor traduziu bem aí, de tristeza, né, também, de preocupação do Parlamento de Estância. Como é que o senhor, se um vereador hoje, com essa modernidade toda que o senhor falou aí, pedisse uma orientação ao senhor, como é ser vereador hoje, da avaliação de Manuel Dantas Soares? O que era que o senhor diria? Não entendi não, peraí, diga de novo aí. Hoje, qual é o perfil ideal para ser um vereador hoje? O que era que o senhor diria se alguém pedisse uma orientação ao senhor? Hoje, como eu falei, com a tecnologia é mais fácil, né? Porque tudo você lê ali no celular, pede o Google informação, ele dá, pede, né? Sim. Você trabalhar junto ali com a população, levando as reivindicações para a Câmara, né? Para que solicite do prefeito que o povo está necessitando e procurar votar de acordo com a consciência naquilo que naquilo que o vereador vai ajudar a população. Não é ajudar o prefeito, né? Certo que tem que ajudar a administração, mas tem que ajudar a população. Então, o que for de bom para o povo, você vai conduzindo, levando para a Câmara e solicitando dos governantes. Que é exatamente, o senhor diferencia bem, a soberania é do povo, né? O compromisso maior tem que ser com o povo, né? Vereador, um grande abraço, viu? Tranquilo. Um bom final de semana. Fábio quer fazer alguma pergunta ao vereador ainda? Só um minutinho, pois não, Fábio? Fábio está aqui salivando, rindo à toa. Ô Manu, qual foi o período que Carlos Magno estava no auge da política? Porque ele foi deputado estadual em 90, mais bem votado da história. Então, qual foi o momento, ao longo desses mais de 40 anos, o momento auge do líder Carlos Magno na política estanciana? E para concluir, o que é que você me disse? O senhor foi presidente da Câmara do biênio 95-96 e está nos anais. Deu a vacância do cargo pela morte de um prefeito
e deu posse a uma prefeita. O senhor o único presidente da Câmara que está nos anais. Carlos Magno foi deputado federal, estadual, foi Carlos Magno, prefeito. quando assumiu em 82, ele soube fazer o nome dele. Trabalhou certinho, trabalhou com a comunidade perto dele. Ele, como médico, atendia como prefeito. Trabalhava de dia e de noite em prol da população da instância. Então fez o nome dele. Foi tanto que ele foi para deputado e se elegeu, estadual, né? Fez o nome também, começou a atender, porque fazia o tipo clientelismo. Ele atendia como médico e atendia como deputado, né? E aí ele foi para federal. Então teve esse auge dele aí, entendeu? De 82 até ele ser deputado federal, até desde assumir a prefeitura, ele está no auge. Depois foi caindo, mudando as coisas, mas esse período aí, ele prefeito, ele trabalhou muito bem, né? E foi deputado estadual também, trabalhou muito bem. Federal, até desde assumir, depois caiu um pouco. De dar vacância do cargo, da morte de um prefeito e dar posse ao outro. O que é que você se sente desse momento histórico em sua vida política? A gente como eu disse, a gente triste, né? Da vacância do cargo, a justiça deu a vacância do cargo, mandou para a Câmara, a gente mandou para a gente dar posse a prefeito. Então a gente fez aquela parte de tristeza e aquela parte alegre. Então, para mim, assim, foi uma satisfação em dar posse à prefeita, como presidente da Câmara da época. Mas triste ao mesmo tempo por ter a vacância do cargo do saudoso Nivaldo Silva, que era uma pessoa que era muito minha amiga, a gente dava muito bem, eu gostava muito dele. Ok, vereador Manuel Dantas, muito obrigado, viu? O nosso querido, o Antônio Gomes, ele diz aqui, que elegância de Manuel Dantas, Antônio Gomes, elogia aqui o senhor é o Toinho, torcedor do Fluminense, viu? Elogia aqui o senhor pela entrevista do senhor. É gente boa, amigo da gente, da família. É gente boa, né? Márcio André diz, boa tarde, microfonia. Muita gente acompanhando a gente, a audiência segurou até agora, é o prestígio do vereador Manuel Dantas. Bom final de semana para o senhor, viu? Um grande abraço. Obrigado. Quero desejar, viu, vereador? Sim. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? Isso. Quero desejar feliz dia para essas mulheres, que Deus abençoe a elas, né? Sim. E mandar um abraço a todas as mulheres desse Brasil e especialmente da estância. E mais especial ainda minha esposa, minha família, que tem muitas mulheres, né? Isso. E aí eu quero mandar um abraço a todas essas mulheres brasileiras. Valeu, vereador. Maravilha, brigadíssimo ao senhor e parabéns aí muito obrigado, aliás, aí pela participação aqui no nosso programa, viu? Tranquilo. Olá, me chamo Emily e hoje vim falar sobre a importância de ter um plano funerário e como isso pode garantir a tranquilidade em um momento tão difícil. Você sabia que ao planejar com antecedência, você não só evita imprevistos, mas também proporciona conforto e tranquilidade para seus entes queridos? O melhor de tudo é que você pode escolher quais opções se adaptam melhor à sua família e parcelar de forma acessível. Entre em contato com o PAF para agendar uma visita e descobrir qual plano mais se adapta a você.